texto aqui. Depois eu falo da epígrafe do texto. Amém? Eu quero ler o 12, que diz assim, Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinareis os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Amém, Senhor? Já foi orado, Deus abençoa, toma nas tuas mãos esta palavra. Amém? Eu vou ser breve. A palavra do Senhor fala de um jovem muito cheio da graça do Senhor. Era Davi. E Davi se escreveu este livro quando ele pecou. Porque a Bíblia diz, não tem quem não peque. Todos estão em pecado. Precisamos nos se converter ao Senhor. Precisamos nos confessar o nosso pecado ao Senhor e deixar o nosso pecado para que alcance o reino do céu. Eu creio que você já tem visto isso, as pessoas falar na igreja e no zap, nos caminhos, dentro do ônibus, que é preciso entrar no céu, aceitando Jesus, porque Jesus é a ponte que leva a Deus, que a gente estava solto, a gente estava desemendado com Deus, e Jesus veio para emendar nós ao Senhor, e por isso que ninguém vem a Deus, senão através de Jesus Cristo, que é Deus também, para que Ele entregue as nossas vidas ao Senhor. Então nós estamos escondidos atrás do Senhor. Davi confessa os seus pecados, quando ele pecou que escondeu. Olha que você está com o pecado escondido, não fique escondido não, porque eu não sei do seu pecado, eu não sei da vida de ninguém, mas o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que anda comigo, o Deus que vive na minha casa, Ele conhece todos os teus pecados, todas as tuas transgressões, todo o teu desamor, todas as tuas brigas, todas as tuas contendas. Deixa teus pecados e segue ao Senhor. O salmista aqui, ele vivia na presença do Senhor e teve um desvio, mas ele imediatamente, quando apareceu alguém falando para ele, Davi, tu pecou, tu é este homem que eu estou falando, o profeta Natan. Cuidado que ainda existe profeta na terra para chegar a você e dizer, você pecou, tal pecado, porque quem fala na nossa boca é o Senhor Jesus Cristo. E não adianta você chegar e dizer para alguém que você está na presença de Deus, que não está em pecado grosseiro, mas Jesus conhece o teu pecado. Jesus sabe o que é que tu está fazendo, o que é que tu está fazendo por escondido, enganando às vezes até os pastores, enganando a si mesmo, não é? E você sabe o pecado, que o pecado corrói, o pecado mata, o pecado leva para o inferno, o pecado é uma tristeza, o pecado deixa as pessoas depressivas. Quantas pessoas neste mundo estão depressivas porque está no pecado tão grande, aí começa fica triste, daqui um pouco vai até a loucura. Quantas pessoas têm se matado, quantas pessoas têm tentado se matar, porque sabe o que é isso? É a alma vazia, a falta do Senhor Jesus Cristo. Você que está sentindo falta, está com vontade de morrer, você que está com vontade de se suicidar, você que está com vontade de matar alguém, chegue aos pés de Jesus Cristo, que Ele é o único para fazer uma boa obra na tua vida. É Ele que fez uma obra na minha vida, é Ele que fez a obra na vida de muitas pessoas na face da terra. O salmista Davi, ele pecou, ele estava com o pecado escondido, mas quando chegou o profeta que disse, contou uma história de um homem que tinha uma ovelhinha, e ele pegou a ovelhinha e matou. O próprio Davi disse, que é esse miserável que eu quero matar? Que é? Aí disse, é tu, Davi. Imediatamente Davi ficou com medo, Davi temeu ao Senhor, Davi ficou muito perturbado, e o salmista diz o seguinte, o salmista Davi, o rei Davi diz o seguinte, eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado, porque o pecado já é hereditário, e precisamos aceitar Jesus,
que é a nossa ponte, que é a nossa ponte de salvação. Quando a gente aceita Jesus, entrega para Deus, Ele perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas iniquidades. No segundo aqui que diz, eis que em minha iniquidade fui formado, né? E em pecado concebeu a minha mãe. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando ele, ou você, ou eu, pede perdão ao Senhor, o Senhor vem imediatamente com o seu sangue. Todos o sangue, ele seca. Tudo na terra que morre seca, mas o sangue de Jesus Cristo até hoje não secou. A pessoa aceitou Jesus, ele lava com o seu sangue. O sangue de Jesus ainda está vertendo até hoje. O sangue de Jesus, ele não secou. O sangue de Jesus ainda não acabou. A graça de Jesus continua. O amor de Jesus continua. O salmista Davi sabia que ele pedisse perdão ao Senhor pelos pecados incubados, pelos pecados que ele tinha. Ele sabia que tinha um grandão. Ele sabia que tinha um perdoador. Diz que vai para o pastor perdoar. Vai para padre perdoar. Padre não perdoa pecado de ninguém. Pastor não perdoa pecado de ninguém. Mas eu quero te dizer, sai do teu pecado, das drogas, da prostituição, da cachaça, da mentira, dos palavrões. Aceita Jesus, porque só Ele que tem essa autoridade, esse poder, essa santidade de perdoar pecado. Está aí no pecado, está aí nas drogas, está aí nas prostituição, está aí fazendo coisa errada que Deus não deixou escrito na Bíblia. Sai dessa vida, sai deste caminho largo, vem para o caminho estreito. Este é o caminho que te leva à salvação. É o caminho de Jesus Cristo, é o poder de Jesus Cristo, é a mão de Jesus Cristo que está conosco, que pode lavar você e remir de todos os pecados. A palavra do Senhor diz: tornar da minha alegria da salvação e sustentar-me com o espírito voluntário. Davi, ele torna da alegria da tua salvação. Provavelmente, certamente, que a salvação não vem de homem. Salvação não vem só pelas obras. É pela fé e pelas obras. A salvação não vem você dar a cesta básica para ninguém e ficar na rua bebendo cachaça. Ah, mas eu estou fazendo a obra. Você está dando. Aqui tinha um homem que se chamasse Cornélio, que Jesus, ele dava a cesta básica e orava. E era um bom homem, mas para a salvação, o Senhor chamou e disse: Cornélio, as tuas oração, as tuas esmolas têm chegado até a mim. Foi obrigado o Senhor mandar Pedro, mais uns dois lá, e para pregar para Cornélio. E Cornélio aceitou a mensagem do Senhor. E naquela noite foi uma alegria. Não só estava Cornélio, devia ter uns 50, 60 homens ali, que ele era centurião. Ele devia ter muitos policiais ali com ele. E todos aceitou. E todo foi cheio do Espírito Santo. E todo foi batizado com o Espírito Santo, porque aceitou a palavra da cruz, a palavra de santidade e a palavra de salvação. Porque só quem salva é o Senhor, só quem salva é Jesus. Mas você vê que Cornélio dava esmola e ele orava, e era um homem de fé, mas precisava aceitar o plano de salvação. Aceita o plano de salvação esta noite. Vocês que estão ouvindo: ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, mas isso não te leva ao céu. Eu tenho um carro novo, você não tem. Eu tenho uma casa minha, eu tenho de tudo e esses crentes não tem nada. É engano seu. A gente tem mais do que você, porque nós temos uma casa toda de ouro, de prata, uma casa de pedra, safira, jaspe, a ágata lá no céu, e Jesus está nos esperando. Por isso que nós vivemos no caminho apertado e a porta mais ainda, mas esse é o caminho que leva uma salvação. Lago espaçoso é do mundo, a gente já veio, nós não queremos estar neste caminho apertado, porque sabendo que neste caminho apertado foi o mesmo caminho que Jesus veio, sofreu, padeceu para morrer por mim e por você. Foi no caminho apertado. Jesus sofreu demais por mim e por você. O que é que você tem feito para que Jesus te louve e diga: aquele meu servo, aquele rapaz, aquela jovem? O que é que você tem feito? Então faça alguma coisa. Saia do pecado, saia da cachaça, saia da maconha, saia da prostituição, saia daquilo que Jesus não gosta. Se venha para os pés do Senhor. Então ensinareis